que é obrigatório todos os filhos do terreiro irem pra função, pra festas, pra desenvolvimento, gira? Bom, caiu um vídeo aqui na minha For You, e eu não vou colocar aqui, senão vai ocupar muito tempo do meu vídeo. Mas vai cair pra vocês também. Da Nath da Sete falando do terreiro dela de Umbanda. Não sou de Umbanda, tá? Sou de Quimbanda, mas já fui de Umbanda. Primeiro que eu morava absurdamente longe desse terreiro que eu vou mencionar aqui pra vocês. Então, diversas vezes, eu não conseguia nem sequer carona, não tinha como eu ir. E eu falava lá no grupo pro pai de santo, falava, olha, hoje não dá, tal. Mas, de quarta-feira, normalmente eu ia e eu prestava tudo que eu precisava prestar pra eles, tá? De serviços e tal. Fora os dias que eu conseguia ir em desenvolvimento também em gira. Beleza, fazia tudo que eu podia. Nunca ninguém me colocou contra a parede nos exemplos que a Nath da Sete deu do ex-pai de santo dela. Tipo, não veio, então também não vai vir tal coisa. Tipo, punitivo, tá? O que eu quero dizer com isso? Desenvolvimento é único, tá? É algo individual. É algo que não tem que ser obrigatório. É algo que tem que partir da pessoa. E mesmo que ela realmente queira, esteja disposta, muitas vezes ela não vai conseguir, porque ela está trabalhando, porque ela tem outros compromissos. E você, como pai ou mãe de santo, você tem que entender isso. Você está obrigando uma pessoa a se desenvolver, a participar, a fazer coisas que às vezes ela nem consegue, né? Eu tenho um exemplo que eu estava conversando agora com uma minha filha do templo, e ela falou: Jana, quantas vezes eu precisava trabalhar e eu não conseguia ir fazer a faxina, né? No terreiro. Porém, depois da gira normal, eu fiquei até o final pra limpar. Então, se você não consegue fazer uma coisa, você consegue fazer outra. E você dá o melhor de si. E pronto. O lance não é um quartel-general. O lance é você entender que é espiritual. E se é espiritual, você não pode obrigar ninguém a estar lá. Porque a pessoa tem que querer estar lá. Ah, mas não é por conta de compromisso, porque tem que trabalhar, porque tava na farra. E daí? E daí? São pessoas maiores de idade. Fazem o que quiserem. Só que eu sempre falo: toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Eu vou proibir de ir na festa só porque não veio limpar? Não. Se só apareceu 5 pessoas, faz a faxina com 5 pessoas. Pronto. Quantas vezes eu fiz sozinha, né? E nem por isso alguém deixou de comparecer porque foi punido. E daí, como eu falei, a pessoa acaba sozinha criando consciência de olhar a situação e começar a ajudar. Só que, de novo, são pessoas que são maiores de idade. Toda ação tem reação. Então, se a pessoa não foi porque, sei lá, tava trabalhando, ou porque tava viajando, porque tava fazendo alguma outra coisa, quando ela vier reclamar, ah, mãe, minha vida não anda pra frente, minha vida não sei o que lá. Você questiona como que tá a sua conexão? Do ano inteiro, quantas vezes você veio, ou quantas vezes você incorporou, quantas vezes você tomou axé, quantas vezes você. Entende? Aí você cobra. Tem a hora certa de cobrar. E não é punindo. É mostrando pra pessoa que a vida dela está de acordo com o que ela oferece. Se você oferece muito, de si, porque quer, você vai ter o muito. Se você oferece pouco, você vai ter o pouco. Só que é absurdo fazer isso com a religião. Vou falar religião, tá, gente? Mas que em banda a gente não considera religião. Mas é absurdo. Eu tenho filhos de outros países, de outros estados. Imagina se eu tiver que obrigar a pessoa a estar aqui todo mês. A pessoa faz da forma que ela consegue. Porém, elas continuam estudando, tirando as dúvidas, firmando as velas, fazendo os compromissos que elas conseguem fazer sem estar na minha frente, sem estar aqui, presentes. Não é tudo, não é a distância. Não é tudo que a gente consegue fazer à distância. Existem momentos que elas precisam vir e vêm. Gasta com passagem, gasta com Airbnb, gasta com um monte de coisa, mas vem. Mas ninguém é obrigado a nada. Eu achei extremamente absurdo. E se o meu vídeo por acaso chegar nela, talvez não chegue porque eu sou muito pequena nessa plataforma. Não estou falando de você, Nath, porque eu não te conheço. Mas isso, esse tipo de atitude que você traz pra internet, se você traz o assunto, você está deixando as pessoas opinarem. E a minha opinião sobre o assunto é que é ridículo você cancelar uma gira por conta de fulano e ciclano que faltou. Não interessa se foi 90% das pessoas que faltaram. Você acabou de pecar com essas 5 pessoas. E eu não tô falando de pecado cristão. Tô falando de pisar na bola com as pessoas que estiveram lá. E a espiritualidade não dá ponto sem nó. Se a espiritualidade mandou 5, é porque tinha um motivo pra estar esses 5 lá. Você, como mãe de santo, deveria saber disso. Tá? E aí, você pisou na bola com eles. Porque fez eles pagarem por conta dos outros. Ah, não vai ter mais, eu não sei o quê. Como punição.
Não é você que tem que punir. Eles não têm Exu, não tem caboclo, não tem preto velho. Eles serão punidos pelos deles, se eles acharem que deve. Só que você acabou de furar com os 5 que estiveram lá. E outra, e o seu compromisso com a sua espiritualidade? Você teve o compromisso de abrir a porta do terreiro. O seu Exu, o seu caboclo, o seu preto velho, eles estavam esperando você. Inclusive, são provações, digamos assim. Eles estão vendo se você realmente vale pro sacerdócio. Porque, aparentemente, imatura dentro da espiritualidade. Não me importa se você tem 30 anos de idade e 30 de casa. Pelas atitudes que você traz na internet, absurdamente imatura. Espiritualmente falando, se tiver só eu vou fazer a incorporação e fazer os fundamentos que eu tenho que fazer e alimentar o que eu tenho que alimentar. Não importa. Ah, hoje eu tenho que fazer padeia e não vem ninguém. Então eu vou fazer. É o meu compromisso com os meus. Não interessa se tem alguém ou não. Isso você precisa começar a entender. E outra coisa, para de, trazer assunto pessoal pra dentro da plataforma, porque tá feio demais. E quando eu tô falando pessoal, é essa reclamação, é esse mimimi, sabe? Porque problema acontece em todos eles, todos os terreiros. Mas ficar expondo o Espírito Santo, expondo essas situações,